Assim diz a Santa Escritura. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Senhor, como nós cantamos, manifesta agora na Tua palavra perdão e poder. Manifesta agora perdão e poder. Que esse versículo seja hoje literal no nosso coração, e o Senhor faça transportes essa noite, das trevas para a luz. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos, na época que eu era adolescente, nos anos 80 e 90, os nossos heróis dos filmes eram mais viris. A gente saía do cinema, a gente saía cheio de, como a gente fala, sangue nos olhos, a gente saía empolgado. Depois, os astros do cinema, eles mudaram, a gente saía dos cinemas chorando. Então por isso, inclusive diz que a geração que nasceu em 70, 80, diz que era a geração mais casca grossa. Por exemplo, quem lembra dos anos 80 do Rambo? Todo jovem na minha época queria ser forte igual o Rambo. O Rambo 1, por exemplo, não sei se você lembra, ele vai para uma selva e ele tem um corte no braço e ele mesmo costura o corte no braço dele. Que casca grossa, né? Daí o Rambo 2, ele pega e vai libertar alguns soldados americanos que estavam presos no Vietnã, prisioneiros de guerra no Vietnã. O problema é que o Rambo vai libertar os soldados americanos sozinho. Ele consegue fazer sozinho, ele vai sozinho, ele resgata, ele liberta. Depois do Rambo 3, talvez você vai lembrar, o Rambo 3 foi o resgate. E no Rambo 3 diz que ele foi resgatar o seu coronel, o Trautmann, quem lembra? Mais uma vez o Rambo vai para essa missão sozinho. No Rambo 1 ele só tinha uma faca, lembra aquela faca que parecia a faca de 2 gumes? E com uma faca ele conseguia matar todos os seus inimigos. No Rambo 2 ele tinha uma metralhadora, e com a metralhadora ele vencia todo o exército inimigo. No Rambo 3 ele tinha uma bazuca, e com aquela bazuca ele derrubava helicóptero, avião, ele fazia tudo sozinho. Que herói! A gente saía do cinema, uau, eu quero ser forte igual o Rambo, eu quero ir para a academia, ter músculos igual o Rambo. Depois, os heróis do cinema foram Leonardo DiCaprio, então a gente saía chorando do cinema, e talvez não tão viril como o Rambo. Meus irmãos, segura essa nossa introdução, que ela tem a ver com o texto e com a nossa pregação de hoje, porque nós fomos alvos de um resgate de apenas uma pessoa. Ele sozinho fez esse resgate, ele sozinho fez essa missão, e ele foi capaz de sozinho libertar todo o seu povo que estava aprisionado. Já adianto o nome dele, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o contexto aqui é que os gnósticos, eles estavam falando que para você ser liberto das trevas, você precisava ter conhecimentos espirituais mais profundos para que você fosse liberto das trevas. Você tinha que acrescentar à sua fé culto a anjos, elementos espiritualísticos, elementos místicos. Você tinha que desenvolver uma certa gnose. O que é isso? Uma certa espiritualidade além, para que você fosse liberto das suas trevas espirituais. E daí nós vemos o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses para confrontar os gnósticos. E o apóstolo Paulo vem nos dizer nesses 2 versículos que aquilo que os gnósticos ensinavam estava errado. Não há uma espécie de gnose, não há uma espécie de espiritualismo que você desenvolve para ser liberto das suas trevas, para que você seja salvo. O apóstolo Paulo nos diz essa noite aqui, meus irmãos, na palavra, que Jesus cumpriu a missão e Ele sozinho, Ele é suficiente, nos resgatou das trevas. Jesus fez isso por nós.
Vai dizer, meus irmãos, no versículo 13, ele começa assim: Ele nos libertou. Quando fala Ele, está falando Deus. Mas aqui nesses versículos nós vemos a própria Trindade. Quando fala Ele, está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um só Deus em três pessoas, na mesma substância, eles merecem a mesma honra, a mesma glória e poder. Então quando fala Ele, fala que Ele nos libertou. E essa obra de libertação, meus irmãos, que Ele exerceu em nós chamamos na teologia que é uma obra monergista. O que é isso? É uma obra que Ele sozinho executou. Não é uma obra sinergista. Deus faz alguma coisa e nós fazemos alguma coisa para ajudá-lo a nos libertar e nos salvar. Não, é uma obra monergista. Porque, meus irmãos, o homem após a queda, ele é incapaz de se salvar. O homem após o pecado, ele é incapaz de buscar inclusive qualquer bem espiritual. O homem nem quer isso. Em Romanos 3, versículo 10 diz que nenhum homem natural busca Deus. Em Colossenses, aqui no próprio versículo 21, vai falar que o homem natural ele é inimigo de Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural é inclusive incapaz de entender as coisas de Deus. Traduzindo em miúdos, não existe livre-arbítrio. Após a queda, o homem é incapaz de se voltar sozinho para Deus. Por isso é uma obra monergista. Porque o nosso arbítrio sempre vai nos levar para o mal. Depois da queda, o nosso arbítrio sempre vai nos levar para o pecado. O nosso arbítrio sempre vai nos levar para fugir de Deus. A nossa confissão de fé diz assim: o homem caído em pecado perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural é inteiramente adverso a esse bem e morto em pecado. Ele é incapaz, pelo seu próprio poder, de se converter ou de se preparar para isso. O homem é incapaz de se converter. O homem é incapaz de se libertar. Mas vai dizer que Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fez essa obra. Ele fez o que, meus irmãos? Aqui na minha versão está dizendo que Ele nos libertou do poder das trevas. Talvez na sua versão está uma melhor tradução, que ela está assim: Ele nos libertou do império das trevas. Talvez você vai ter outra tradução que vai estar assim: Ele nos libertou do poder da escuridão. Meus irmãos, a Bíblia fala que há um poder das trevas, que há um poder que aprisiona os homens, um poder que os homens estão presos, que nos aprisiona. O apóstolo Paulo, inclusive, em Efésios capítulo 6, vai falar que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, é contra principados e potestades dos poderes espirituais. Então há um poder que aprisiona os homens. Um exemplo prático disso foi o povo de Deus preso no Egito. Diz que ali eles estavam presos, eles eram escravos de Faraó, eles estavam impedidos de adorar a Deus, eles eram incapazes de se libertar. Daí Deus levanta um homem na pessoa de Moisés e Deus liberta o seu povo. Essa libertação que ocorreu no Egito, ela foi de forma literal, mas essa escravidão que acontece é uma escravidão espiritual. Os homens, as mulheres, o homem natural, ele é escravo do poder das trevas, ele é escravo dos seus próprios pecados, ele é escravo do próprio diabo. Em João 12, em um dos embates de Jesus com os fariseus, Jesus vira para eles no versículo 12 e fala assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Jesus fala isso e depois Jesus vira para os fariseus e fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E daí os fariseus falam para Jesus assim: não, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas Jesus pega e fala para eles: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Depois Jesus continua no diálogo com eles e Jesus fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E daí eles ainda não entendendo,
Jesus vira e fala para eles: vocês na verdade não estão entendendo, porque vocês são filhos e escravos do diabo. Um homem natural, meus irmãos, ele é escravo dos seus próprios pecados, ele é escravo do próprio diabo e escravo das trevas. Os homens estão debaixo de uma jurisdição, digamos assim, de um poder que os controla e os domina. E eles acham que são livres porque fazem aquilo que querem, mas na verdade eles são escravos dos seus próprios pecados. Meus irmãos, não há ninguém neutro quanto à sua espiritualidade. Uma vez eu evangelizando um homem, ele pegou e falou assim: não tem como eu ficar ali no meio não, entre a luz e as trevas? Falei: meu senhor, não tem jeito. Ou alguém está nas trevas, ou alguém está na luz. Não há um local neutro quanto à sua espiritualidade. E assustem, estar na igreja é um bom sinal, mas não significa que você está no reino de Deus. Estar na igreja é ótimo, é um bom sinal, é meio caminho andado, mas não significa que você está liberto das trevas. Estudando essa semana a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, ali vai dizer que o nascido de Deus, quando fala o nascido de Deus, é aquele que foi regenerado, aquele que foi liberto. O nascido de Deus, ele tem algumas características. Uma delas ali em 1 João capítulo 5 é que o nascido de Deus também ama outros que foram nascidos de Deus. Ou seja, o amor entre os santos, o amor entre os irmãos. Uma outra característica daquele que foi nascido de Deus é que ele ama os mandamentos de Deus. Tanto que o apóstolo João fala: os mandamentos não são penosos para aqueles que foram nascidos de Deus. Uma outra característica de alguém que foi nascido de Deus, liberto, diz que o maligno não lhe toca mais. E uma outra característica diz que aquele que foi nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então perceba, meus irmãos, que estar na igreja é um bom sinal, mas não significa que esse transporte de reino foi feito. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, para você ter uma ideia, ele estava preso. Mas ele estava preso fisicamente, mas diz que ele nos libertou. Então perceba que não depende do lugar que você está. Paulo estava na cadeia e se considera um homem livre. Mas, meus irmãos, esse versículo vai dizer que ao nos libertar, diz que houve um transporte. Essa palavra transportou, quer dizer que ele nos transferiu de um lugar e nos levou para outro lugar, espiritualmente falando. Antes estávamos no império das trevas. Essa palavra império mostra um local de opressão, um local que aquele que te governa faz mal para você. Mas ao nos libertar, assim como o povo de Deus foi liberto no Egito, nós somos transferidos agora para um outro lugar espiritualmente. Para onde? Vai dizer no versículo 13 que Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Nós mudamos de Senhor. Antes nós tínhamos um Senhor com S minúsculo, que nos oprimia. Agora nós temos um Senhor com um S maiúsculo, que nos ama. Por isso que vai dizer que no reino de Deus é o reino do Filho amado. Agora nós somos como os escravos do Velho Testamento. Tinha uma lei para a libertação. O escravo ele tinha que ficar 6 anos trabalhando para o seu patrão, e no 7º ano era o ano da libertação. Mas vai dizer na lei de Moisés que se um homem liberto ele amasse o seu senhor, ele podia pedir para o seu senhor, mas se ele pedisse isso para ele não ser liberto mais, ele teria sua orelha furada, e daí ele seria escravo daquele senhor para sempre. Assim aconteceu conosco. Jesus nos libertou, nos deu essa regeneração. Agora nós temos condições de dizer sim para o seu amor. E se Ele perguntar para nós se a gente quer ser livre do seu amor, nós vamos falar nunca.
Nós queremos ficar nesse reino de amor para sempre. Nós saímos da escravidão das trevas e agora, por amor, nós queremos ser escravos do Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua vontade. Antes a gente achava que fazia a nossa própria vontade, mas na verdade a gente seguia o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, como diz em Efésios capítulo 2. Mas agora nós dizemos como Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou eu quem vive, Cristo agora vive em mim. Meus irmãos, Cristo governa o seu povo no seu reino. A igreja é um reino visível, mas como eu falei, esse reino ele é invisível, ele é espiritual. Cristo continua governando o seu povo por meio da palavra. É a palavra onde Cristo governa como rei. Ele continua governando o seu povo por meio dos sacramentos. Ele governa o seu povo por meio da disciplina dos líderes que ele levanta. Jesus está governando a nossa vida. Inclusive vai dizer que ele deu as chaves do reino para a igreja. Meus irmãos, cá entre nós, o reino de Cristo é maravilhoso. Do lado de lá, eu não sei você que talvez nasceu na igreja, já nasceu no reino visível, mas para mim, meus irmãos, esses versículos, no versículo 13, ele é quase que palpável, quase que posso pegá-los na mão, porque do lado de lá, nós tínhamos um Senhor que só queria fazer o mal para nós, e nós fazíamos a sua vontade, porque éramos escravos da sua vontade no pecado. Mas do lado de cá, no reino de Jesus, nós temos um Senhor que só quer o nosso bem, que só quer nos abençoar. Por isso Ele nos exorta, por isso Ele nos disciplina, por isso Ele usa os pregadores para chamar-nos ao arrependimento, porque Ele nos ama. Hoje de manhã, estudando a carta à igreja à Filadélfia, diz que Jesus fala para a sua igreja assim: eu faço isso porque eu amo você. O reino de Cristo, meus irmãos, é um reino de amor. Mas como eu falei, esses versículos são tão literais para mim, porque, meus irmãos, eu fui criado longe do Evangelho, nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha ouvido sobre Jesus. Mamãe levava a gente para tomar passe no espiritismo, e depois eu fui me envolvendo com ocultismo, e vivia de uma vida desregrada. E daí você pergunta: Gabriel, o que aconteceu? Aconteceu que teve um transporte, meus irmãos. Eu não fiz nada, eu nunca escolhi a Cristo. Foi Ele que foi lá e me arrancou das trevas e me trouxe para o seu reino. Por isso a Ele toda a glória. Eu nunca quis Jesus, mas Ele me quis. Daí você pergunta: o que Ele viu em você? O que Ele viu em você? O que Ele viu em mim? Nada, meus irmãos. Ele não viu nada de bom em mim. Ele só viu pecado, podridão, mazelas, depravação total. Mas Ele me quis, e daí Ele me tirou daquelas trevas, me trouxe para cá. Eu nunca escolhi Jesus, Ele me escolheu. Mas, meus irmãos, essa libertação, esse transporte de reino espiritual só foi possível porque teve uma redenção. Essa palavra redenção, ela significa um pagamento de um resgate. Pagamento de um resgate. Exemplo, imagina que você tem uma dívida e você penhorou um bem, e aquele bem está preso porque você tem uma dívida. Mas você, ao terminar de pagar daquela dívida, você pega o bem de volta, entendeu? Você pega a penhora de volta. Só foi possível, meus irmãos, esse transporte de reino porque teve um resgate que foi pago. Jesus pagou esse resgate. Mas deixa eu falar para vocês, às vezes a gente pensa que Jesus pagou um resgate para o diabo. Não foi. Vou explicar para vocês. Jesus veio nessa missão. Ele deixou os céus, deixou a sua glória nos céus. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se tornou um homem como eu e você.
necessitado dos cuidados de uma mãe como eu e você. Daí a Bíblia fala que ele cresceu, viveu perfeitamente, diferente de mim e de você. E daí Jesus, meus irmãos, ele morre e ele ressuscita. Ele pagou o nosso resgate para o próprio Pai. Sabia disso? Porque a dívida do nosso pecado, meus irmãos, não é uma dívida contra o diabo ou para o diabo, é uma dívida contra o próprio Deus. A justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita. Deus é justo. Quando nós quebramos a lei de Deus, aquela quebra da lei de Deus precisa de uma reparação. Se Deus não repara a quebra da sua lei, Ele não é justo. Então a lei de Deus que nós quebramos precisava ser justificada, reparada. A ira de Deus contra o pecado precisava ser propiciada, satisfeita. A Bíblia fala que Deus odeia o pecado e Deus se ira contra o pecado. Então a sua ira precisava ser satisfeita, propiciada. Diante disso, nós precisamos entender melhor 3 afirmações do Senhor Jesus. A primeira é aquela no Getsêmani, onde ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice. A segunda, já na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A terceira afirmação importante que nós precisamos entender melhor hoje é quando Jesus diz: está consumado. No Getsêmani, meus irmãos, Jesus saberia do que ele suportaria. Ele saberia que ele enfrentaria a ira de Deus e que só ele poderia suportar aquilo. Ele sabia do peso daquela missão. Jesus não teve medo dos soldados romanos, não teve medo da zombaria, não teve medo do julgamento errado dos homens, mas Jesus titubeou sim diante da ira do seu Pai. Mas ele, como varão perfeito, como segundo Adão que não erra, ele falou o que na sua oração? Faça a sua vontade e não a minha. Meus irmãos, Jesus se sentiu desamparado pelo Pai, porque naquele momento o pecado de todo o povo de Deus estava em Jesus. E Deus, como Ele é santo, que nós cantamos aqui, Ele não pode com o pecado. Então, pela primeira vez na eternidade, Jesus se sentiu desamparado pelo seu Pai, porque o seu Pai se retirou, porque o pecado do povo de Deus estava sobre Jesus. Em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, naquele momento na cruz houve uma separação de Deus Pai e Deus Filho por causa do pecado lançado em Deus Filho. Para você entender, imagina um míssil teleguiado. Sabe aqueles mísseis agora, a guerra, ele que é teleguiado, que ele cai exatamente no local? O míssil teleguiado da ira de Deus, do castigo de Deus, foi teleguiado naquela cruz sem erro. Por isso houve trevas do meio-dia às 3, porque estava tendo ali, meus irmãos, um castigo cósmico de todos os pecados do seu povo na pessoa de Cristo. Por isso se sentiu desamparado. Por isso ele foi temeroso na oração do Getsêmani. Na cruz, o amor e a justiça de Deus se encontram, porque a justiça de Deus ali estava sendo saciada, os pecados estavam sendo pagos. Por isso Jesus fala: está consumado, que significa está pago, está quitado. Seria, meus irmãos, outra ilustração para você entender o que aconteceu ali. Imagina que um meteoro maior do que a Terra e mais pesado vai cair sobre a Terra. O que vai acontecer? Esse meteoro vai destruir todo o planeta Terra. Precisava uma parede mais forte e mais pesada do que esse meteoro, para que parasse o meteoro, para que o meteoro não atingisse a nós. O Senhor Jesus Cristo naquela cruz, Ele para a ira de Deus com os braços abertos, recebendo sobre si todo aquele castigo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que ia cair sobre nós? Um meteoro mais pesado do que a terra sobre nós. Mas esse meteoro colidiu sobre um muro mais forte, mais poderoso que ele, o Senhor Jesus Cristo. Por isso só Ele poderia fazer esse resgate, porque só Ele suportaria tamanho sacrifício.
Por isso que ele teve que se tornar um homem, porque para suportar tudo isso, ele tinha que suportar como um homem, representando os homens. Jesus se coloca, meus irmãos, entre nós e Deus de braços abertos. Porque para entrar nesse reino só entra justos. Então nós precisamos entrar nesse reino justificados. E Ele paga então a nossa redenção e nos transporta agora para o seu reino. Nós fomos alvos, meus irmãos, de um resgate. Não foi você que é bonzinho e eu quero servir a Deus a partir de agora, eu vou para a igreja porque lá é melhor. Não, você foi alvo de um resgate. Se você não fosse resgatado, você estaria até hoje escravo do pecado, escravo do diabo e achando que era livre. Não, nós somos alvos de um resgate, meus irmãos. O Rambo, ele marcou a história do cinema com filmes de ação e resgate. Mas Jesus, ele marcou a história da humanidade com esse resgate. Há um antes de Cristo e um depois de Cristo. Jesus marcou a história da humanidade com essa missão de resgate que ele veio fazer. Ele veio resgatar sozinho o seu povo. Eu preciso perguntar para você. Há até uma música que fala assim, né? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você está, meus irmãos? Mesmo batizado, mesmo aqui há muitos anos, ou você que ainda não foi batizado, faça o teste de 1 João capítulo 5 na sua vida. Você ama também outros que foram nascidos de Deus, os irmãos em Cristo? Você tem prazer nos mandamentos de Deus? Você peca como acidente ou leva uma vida de pecado? Faça o teste para você mesmo e veja de que lado você está. Se nas trevas, eu tenho uma boa notícia para você hoje. Se você está nas trevas, você pode clamar hoje: Jesus, me liberta. E se você tem desejo de clamar isso, significa que Ele já está te tirando de lá. Clame hoje. Se você acha que está prisioneiro das trevas, clame hoje: Jesus, me tira daqui. E Ele vai te tirar de lá e te transportar para o reino dEle. Mas você que está no reino de Cristo, eu te exorto: viva como um filho desse reino. Invista nesse reino, porque às vezes parece que os filhos do reino não estão no reino, não vivem para a glória de Deus, não buscam investir no reino de Deus, não investem na igreja visível, que é o reino de Deus. Às vezes a gente fica em dúvida: será que os irmãos estão no reino de Deus ou ainda no império das trevas? Porque uma vez que nós estamos no reino de Deus, meus irmãos, nós queremos viver agora para o agrado do nosso Rei. Nada mais importa. Porque ninguém nos amou como Cristo. E Ele fez uma obra que era impossível até para o Rambo. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Te convido à oração e se posicionar diante dessa mensagem.